Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a convergência entre IT e OT, mas focado em dois pontos principais. A primeira ideia é a gente falar sobre como funciona cada arquitetura do ponto de vista de cada um deles, então olhando essa integração do ponto de vista do IT e olhando essa integração do ponto de vista da OT. E aí depois falar um pouco sobre quais são as vantagens que nós temos quando nós fazemos essa integração, qual a melhor maneira de fazer ela, e como nós podemos usar um NS para que a gente possa coletar os dados de maneira organizada, mas também utilizar essa integração para conseguir fazer algumas automações muito interessantes, que vou mostrar mais lá no final do vídeo, sobre como algumas informações podem ser deslocadas ou entregues de maneira bem rápida e sem que haja ali uma interação humana para que essas informações possam trafegar nossa rede. Tá? Então, eu queria só começar mostrando como, do ponto de vista de TI, como que seria uma arquitetura bem simples ou uma arquitetura bem resumida, né? Então, basicamente nas empresas nós vamos ter, você deve ter aí na sua fábrica aí um servidor, um servidor de domínio e que também é um servidor de controle, né, de domain controller. Então, o que esse servidor faz? Ele basicamente vai organizar a parte do TI em duas grandes frentes. A primeira é a organização, no caso do domain controller, do domínio da sua empresa. Então, provavelmente, se você entrar aí no seu computador, você vai ver lá que em algum lugar você tem lá o nome da sua empresa, ponto local ou ponto interno. Isso daí é o gerenciamento da rede interna da sua empresa. Além disso, você tem o Active Directory, que, entre outras coisas, vai gerenciar a parte dos usuários. Então, o que acontece? Com esse servidor eu consigo controlar toda a minha rede, então quais computadores pertencem àquela rede, e com o controlador o Active Directory eu consigo controlar quais são os usuários que têm acesso a quais software, pastas dentro da minha rede. Então isso aqui vai ser muito importante quando a gente falar lá na frente sobre a parte de integração. Tá? Então, basicamente, quando você entra aí na sua máquina, coloca o seu usuário e senha, e esse é o servidor que faz esse controle das suas permissões e onde a sua máquina está logada. Tá? Depois disso daí, você pode ter dentro desse servidor, provavelmente vai ter dentro desse servidor, um servidor de DHCP que vai fazer a tradução dos IPs. Então, provavelmente a sua máquina não tem um IP definido, quem faz essa tradução do que está lá dentro, quais são os ranges, é o servidor DHCP. Tá? Aí, além disso, você vai ter do lado de vista do TI ou da corporação, um outro servidor, que aqui nós vamos chamar de servidor do seu ERP. O que é esse servidor de ERP? Então, você tem vários ERPs no mercado, você tem SAP, você tem TOTOS, você tem o Odoo, que é o servidor que é o ERP que nós vamos usar aqui. Então, ele vai estar bem conectado dentro da rede, porque ele vai espalhar o gerenciamento da sua empresa por todas as máquinas. Tá? Então, esse servidor, provavelmente, se você tiver uma empresa de pequeno e médio porte, vai ser um servidor local, vai estar em algum canto aí da sua fábrica aí, com ar-condicionado em 18 graus, para poder manter ele funcionando bem. E aí depois aí você tem todos os computadores da empresa conectados ali. Tá? Esse é o básico de uma estrutura de ERP. Você tem outros servidores, como por exemplo o servidor de dados, que é aquela pasta S que você tem na sua rede, aí, que é onde todo mundo guarda os seus arquivos. Você tem o banco de dados, tanto do servidor quanto no banco de dados externo. Então você tem outros sistemas, por exemplo, você pode ter um sistema de gerenciamento de estoque separado do ERP, você pode ter um sistema de gerenciamento de vendas separado do ERP. Normalmente, se você tem um Odoo, por exemplo, está tudo integrado. Se você tem alguns outros softwares, você vai estar isso separado em alguns outros sistemas. Alguns outros sistemas são SaaS, né? Software as a Service, então não vão estar aqui na arquitetura, mas vão estar conectados dentro da sua rede.
Tá? Então, eu vou parar por aqui em termos de visão de IT, mas lembre-se que tem muito mais, tem vários outros servidores que vão estar conectados nessa mesma rede. Então, nós vamos olhar agora do lado do OT, tá? Do lado da produção. Então, provavelmente você vai ter aqui, se você tiver uma empresa de pequeno e médio porte, é um pouco mais difícil, uma empresa de grande porte, com certeza, você vai ter um MES, que é aquele software que vai fazer a tradução da sua venda em ordem de produção, basicamente. Então, quando alguém vendeu alguma coisa, a gente vai olhar aquela venda, vai verificar tudo que tem em termos de matéria-prima, recursos tanto de matéria quanto de pessoas, cronograma, e aí dentro do MES a gente vai fazer essa compilação e transformar isso em produção. Tá? Depois você vai ter um outro software aqui, que é o software SCADA, e abaixo dele, eu vou colocar aqui nessa parte aqui, você vai ter os PLCs e IHMs, tá? Conectados aqui no SCADA e no MES, tá? Vou colocar aqui do lado. Aqui. Então, do lado do OT, basicamente você vai ter essa configuração. Dependendo da escolha que você vai ter em termos de tecnologia, você vai ter mais facilidades ou um pouco mais de trabalho em fazer a convergência desses itens. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou usar o Ignition, que é uma plataforma IIoT. Então, nessa plataforma eu consigo mesclar o que a gente chama de MES e SCADA. Tá? Então, aqui, esses dois softwares aqui vão estar juntos dentro de uma única plataforma. Tá? Então, beleza. Então, como é que eu faço a integração de tudo isso? E aí sim a convergência de IT com OT. Existem algumas maneiras, mas eu posso, por exemplo, vir aqui e conectar o NS. O que é o NS? Unified Namespace, que ele vai basicamente pegar todos esses caras em termos de dados e trazer os dados para dentro do NS. Tem outros vídeos aqui no canal, pode dar uma olhada lá em como a gente faz isso, mas em resumo, você tem, por exemplo, todos os dados sendo conectados através do MQTT em um broker dentro do NS, para que de forma hierárquica, seguindo as normas, a gente consiga ter a disponibilidade de todos os dados. Tá? Então, isso é o básico de como a gente consegue fazer a integração. Mas existe uma outra maneira que pode rodar em paralelo ao ONS, que é, na verdade, colocar tanto o MES e SCADA dentro da mesma rede desses caras aqui. Né? Então, o que acontece? Uma vez que eu tenho essa integração da mesma rede, da mesma infraestrutura, eu tenho o MES, o SCADA, eu consigo começar a fazer a transição de dados em termos de comando e controle dentro da própria rede. E isso facilita bastante. Ou eu posso fazer tudo isso através do NS, indo lá capturando os dados e transformando isso em uma automação interna bem mais rápida. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu criei aqui alguns servidores que eu estou montando uma arquitetura para um determinado cliente. Então eu criei aqui um Active Directory. Então esse Active Directory ele está aqui. Então eu estou rodando ele aqui em termos de rede, tá? Ele é o principal aqui. Depois eu tenho um outro servidor, que é o meu servidor do ERP. Então aqui nós usamos o Odoo, né, para fazer essa parte de ERP, de implementação. É um ERP de código aberto, então a gente consegue fazer muitas customizações dentro dele, né? Então esse é o ERP que a gente usa. Então eu tenho um servidor rodando só para o meu ERP, que nem eu mostrei lá naquele outro software. E aí aqui eu vou ter também um servidor que eu vou chamar de escada, tá? E que eu vou ter aqui aqui eu tenho o Ignition, que é o software que a gente utiliza para fazer a parte de MES e escada, a nossa plataforma. Eu estou iniciando essa configuração, mas a primeira coisa, que é a parte mais importante, é a parte da conexão entre os sistemas. Então eu tenho aqui, primeira coisa é dentro do meu sistema SCADA, que seria o computador do SCADA, eu consigo acessar o meu ERP.
O que normalmente fica, por eles ficarem em redes separadas, a operação não consegue conectar com o RP, então não consegue saber o que está acontecendo em termos de venda, faturamento, e a gente não consegue integrar esses dados. Então, nesse tipo de arquitetura em que todo mundo está convergindo na mesma rede, eu consigo acessar o meu RP lá na minha máquina do OT do meu sistema SCADA. E aqui, no caso, o sistema SCADA/mesa. Tá? Eu tenho aqui um broker onde eu estou publicando. Então, dentro do Odoo, eu criei um módulo que ele roda no back-end em Python, que ele conecta a parte de vendas, nesse caso aqui eu só coloquei vendas, dentro do meu broker. Então aqui eu estou publicando tudo que eu tenho de vendas dentro do Odoo, feito dentro do Odoo, propostas ou vendas, eu estou publicando no meu broker. Então aqui fica mais fácil de ver que eu tenho aqui, seria o nome da sua empresa, qual área que é, qual site que é, né? Qual é a área, eu posso ter RP, a área de descarte, entrada de matéria-prima, produção. Então eu vou começando a ter dentro das áreas, eu coloquei uma área chamada RP, dentro da RP vendas, porque como o Odoo é modular, então eu tenho vendas, eu tenho faturamento, eu tenho RH, posso começar a juntar vários dados, né? Então nesse caso aqui eu peguei só vendas. E dentro de vendas eu tenho o status, está online, e quais são as ordens que eu estou criando lá no Odoo. Então, a partir desse momento, se nós voltarmos aqui na nossa arquitetura, eu tenho todo mundo conectado em termos de troca de dados. Só que agora vem o pulo do gato, que é como automatizar isso daí. Porque eu tenho os dados agora, mas o que eu vou fazer com esses dados? Né? Como que eu automatizo esses dados? Então, uma das maneiras que eu tenho de automatizar os dados eu consigo, imagina que eu tenho um vendedor lá na frente do cliente, ele abre uma proposta, ele negocia com o cliente, e aí ele vende, ele faz a venda. Uma vez que ele fez a venda, normalmente o que acontece você vai pegar essa informação, ela vai ser gerada através de um arquivo XLS ou algum software interno, alguém vai ter que pegar aquilo lá, mandar para a produção, então o gerente da produção, o supervisor de produção vai ter que olhar aquilo lá, saber onde estão as coisas e liberar para a produção, certo? Lembrando que o MES tem algumas funções que são, digamos, as 4 principais, mas tem algumas funções que são bem básicas. Uma delas é o OE, por exemplo, que é a mais famosa, mas você tem a função de scheduling, né? E essa função de scheduling geralmente não é muito implementada nas empresas. Por quê? Porque é uma função que ela vai ter muito trabalho manual, porque você precisa pegar a informação do que foi vendido, pegar a informação da matéria-prima, colocar tudo dentro do mesmo sistema, seja uma planilha de Excel ou um sistema interno, poder rodar alguma ideia de cronograma para poder ter isso daí dentro da própria produção. Então, como dá um pouquinho mais de trabalho, geralmente é o primeiro módulo que cai fora do MES. Então, a ideia aqui é mostrar como que essa convergência entre IT e OT, ela ajuda, ela facilita e ela implementa ela tem uma funcionalidade muito importante. Então, se eu vier aqui no meu Odoo, eu vou criar uma nova proposta aqui. E essa nova proposta, qual que é a ideia dela? É a gente poder criar a proposta e essa informação, em termos de proposta, ela de alguma maneira chegar lá dentro dentro do MES de maneira automática. Só porque eu estou gravando parou de funcionar. Deixa eu voltar com o Odoo rodando aqui. Então eu vou criar uma nova proposta aqui. Eu vou adicionar um produto chamado produto B. E eu vou colocar aqui 87 itens desse produto B, que custa R$2.000. Então, quando eu salvar ele, então, antes de eu salvar ele, se nós viermos aqui, eu tenho até a proposta 14 no broker, né? Então, na hora que eu salvar aqui, depois eu corto essa parte. Depois, quando eu salvar aqui a proposta 15, eu vou ter agora aqui essa proposta 15, ela está aqui dentro do broker. Então, automaticamente,
o vendedor ele aprovou a proposta, ele vendeu, essa informação já aparece no broker, né? Então eu já tenho a disponibilidade dessa proposta, posso fazer ela agora chegar dentro do meu MES. Só que eu posso fazer isso de maneira automática. Então se eu vier agora aqui no Ignition e eu vier aqui nas minhas tags, a gente vai ver que eu já tenho a proposta 15 aqui e ela já tem o valor de 174. Então se eu vier agora dentro do meu Udo e criar uma nova proposta, e essa proposta aqui vai ter um produto A, e esse produto é um produto de 54 itens, quando eu salvar aqui, o que acontece é que a proposta 16, o valor, essa variável já está automaticamente dentro, foi criada automaticamente dentro do meu MES barra escada. Então agora eu posso pegar essa variável e usar ela como eu quiser. Eu posso criar o meu script para fazer o scheduling, buscando os dados da matéria-prima, do PLC de matéria-prima, comparar e saber que na verdade agora eu preciso comprar muito mais itens para que essa produção aconteça, né? Uma outra vantagem, dependendo da indústria que você trabalha, tudo que você fizer aqui agora você tem como rastrear, porque a pessoa que entrou no sistema aqui no SCADA MES é a mesma pessoa que está logada lá no meu servidor, no meu servidor de domínio. Ou seja, a rastreabilidade vai ficar muito mais fácil agora, porque você tem dentro do mesmo sistema de automação, você tem o mesmo login usuário do seu sistema de TI. Então você consegue rastrear todas as ações com muito mais facilidade, né? Então essas são algumas das funções que aí depende da solução que você vai utilizar. Se você for utilizar, por exemplo, o ICC Unified, você vai pegar um módulo dele, instalar esse módulo dentro desse servidor aqui, para que ele faça a conexão entre os usuários do seu sistema de TI e os usuários do sistema SCADA. Então, uma vez que um funcionário novo entrou, um operador novo entrou, ele vai atualizar ali, já vai atualiza também o ICC, Unified, e aí ele já consegue ter esse usuário disponível lá no sistema SCADA. Então, depende da tecnologia que você vai usar, você tem mais ou menos facilidades, mas nesse caso aqui, no caso do Ignition, você automaticamente a variável, uma vez criada uma proposta lá no ERP, automaticamente ela é criada dentro do seu sistema MES. Tá? Eu vou parar por aqui o vídeo para não ficar muito comprido, mas essas são algumas das ideias de convergência entre IT e OT, de maneira prática, na realidade, como que ela funciona mesmo, com as suas vantagens para a produção. Se você tiver alguma dúvida, comentário, crítica, deixe seus comentários, dá um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!